Você já pensou no que acontece com o seu corpo, com a sua alma, com a sua existência depois que você morre? Você vai para o céu? Vai para o inferno? Purgatório? Deixa de existir? Reencarna numa próxima vida, lembrando, não lembrando? Ou simplesmente é um vazio eterno onde simplesmente não sabemos o que acontece de verdade? Quer colocar reflexões sobre pós-vida no seu worldbuilding, nas suas histórias? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o pós-vida. Não irei falar de que assuntos religiosos, de que tá certo, de que tá errado, ou sobre o que devo acreditar ou não acreditar. O que nós iremos conversar hoje é sobre como colocar isso dentro da sua narrativa, como isso interfere no seu worldbuilding, na sua história, nos seus personagens. Então a gente vai discutir um pouco, conversar um pouquinho sobre isso e como a gente pode colocar isso na prática. Obviamente, quando a gente fala sobre criações de universo, quando a gente fala sobre criações de cultura, sociedade, muitas vezes a gente está falando sobre religião, estamos falando sobre cultura, sociedade, realmente, e o pós-vida, a sua visão para com a morte é algo interessante de se trabalhar dependendo de como você gostaria de fazer. Como, por exemplo, se por acaso você considera dentro do seu mundo fantástico, que por acaso, assim, vamos considerar que a sua criatura não tem essa conexão com o pós-vida, ou seja, ela não acredita no pós-vida onde a sua existência realmente é apenas a sua existência. Se ela não pensa em você como indivíduo, ou seja, não racionaliza a própria existência, a morte é simplesmente a morte. Acontece, existe realmente reações instintivas do que proceder, porém, você pode ter alguma visão diferente ou até uma visão muito esclarecida da sua própria realidade, dependendo de como você quer construir isso. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como a gente pode abordar diferentes tipos de ideias, filosofias e formas de reagir a partir desse conceito. Obviamente, como a construção é sua, as pessoas são muito diferentes, até mesmo alguém dentro da mesma cultura, dentro da mesma religião, ou compartilha ideias muito parecidas, agem e reagem em cima da morte, algo de relação à próxima vida, resistindo ou não, mas o pós-vida, ela pode agir e reagir de forma diferente, totalmente específica para aquele personagem, não necessariamente influenciado pela história, pela cultura, pela sociedade, nem pela religião, mas sim pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias ideias. Então, a gente vai trazer um pouco sobre alguns tipos de pensamento e como a gente pode reagir em cima disso, trazendo profundidade, porque às vezes a gente considera que um tal pessoa vai numa batalha mortífera. Só que a gente sempre pensa nos grandes heróis que se sacrificam e tudo mais. Porém, se a pessoa tem uma necessidade de sobrevivência onde ser altruísta, ser hora é importante, porém ela sabe que dentro do conceito dela, ao morrer, ela vai ir para algum lugar específico, talvez o medo ou a vontade de ir para aquele lugar, talvez seja algo importante ser colocado dentro da construção na hora do diálogo, na hora das descrições das cenas. Então, sem mais conversa, indo diretamente para as reflexões, vamos então falar um pouco sobre como funciona a cabeça um pouquinho dessas pessoas nesse pós-vida. Então, antes de a gente entrar no quesito filosófico, religioso, cultural, vamos falar de uma maneira mais generalizada. Porque basicamente nós temos pessoas que sabem lidar bem com a morte, não sabem lidar, meio que não lidar mal, mas são confusas com isso, e as pessoas que não sabem lidar com a morte. Obviamente a idade, obviamente a cultura, isso interfere muito nos fatores, porém, de uma maneira geral, a gente pode separar as pessoas que lidam bem, não sabem lidar muito bem, e as pessoas que não sabem lidar. Então, a gente separa nesses três âmbitos. Claro que esse não lidar ou lidar bem está diretamente ligado ao que a pessoa acredita, a filosofia que ela segue, a religião dela, a cultura que ela está inserida, tem diversos fatores que interferem dentro do seu psique e da sua forma de agir. Porém, se a pessoa ela sabe lidar bem com a morte, indiferentemente de para onde ela vai ou se ela vai para algum lugar, ela vê esse ciclo normal da vida como algo mais sensível ao que não existe necessariamente uma tristeza
o fato da morte, mas sim pela falta da existência da pessoa, pela falta de estar junto, pelos momentos. Então, assim, acontece uma tristeza, acontece um luto, porque quando acontece a morte de alguém, indiferentemente, existe sim pessoas que sentem a falta dela, seja ela o que for. Ah, mas e as pessoas muito maldosas e que Claro que existem pessoas cabulosamente malvadas que, vamos dizer, que não teria ninguém que sentiria a sua falta. Mas se considerarmos o amor de mãe e outros fatores, realmente pelo menos um vai sentir a falta. Mas, tirando esses grandes exemplos de pessoas ultra malvadas e etc e tal, que não vai ter ninguém que vai chorar por elas, a gente pode sim considerar que as pessoas vão sentir a falta dela por algum motivo. Às vezes as pessoas podem não gostar dela, mas sim o que ela representa, por exemplo. Então, se nós temos um líder tirano, onde as pessoas meio que não gostam muito dela, mas a falta dela faz com que o povo entre em colapso de alguma forma, as pessoas vão sentir a falta não dela, mas sim o que ela representava, o que ela proporcionava. Então, existe sim, para toda perda existe uma tristeza momentânea, prolongada, duradoura, depende muito de qual é o impacto daquilo na pessoa em si. Então, indiferentemente, quando a gente vê as pessoas que estão aqui e vão lidar com a morte de um terceiro, aí beleza. Vamos considerar que as pessoas que lidam bem, entendem como funciona, sabem como agir em cima. Obviamente pode ser que tenha uma certa dúvida, porém de uma maneira geral entende como um fator da vida, entende como funciona, aceita de uma maneira mais rápida, entendem qual é o funcionamento básico da vida de uma maneira geral. Obviamente tendo tristeza, obviamente sentindo falta ou não, dependendo do jeito que for, mas ela sabe lidar com um sentimento não de a pessoa morreu, mas sim a pessoa não está mais conosco, o ser não está mais conosco e a sua falta realmente faz falta. Já as pessoas que elas estão mais ligadas ao quesito que eu não sei como lidar direito, ela pode funcionar de diversos fatores, como por exemplo não sabe lidar pela morte porque tem receio de onde a pessoa tenha ido, para como ela vai ser, então não saber se ela está bem, não saber se ela sofre, então ela fica pensando, mas se ela estava aqui, era palpável, então assim, meio que ela está num ponto onde que trabalhar esse tipo de pessoa é uma das pessoas mais difíceis, porque você precisa entender, você escritor, obviamente, que vai desenvolver o personagem, você precisa entender o porquê dessa dúvida. Então, construir pessoas com dúvidas, claro que construir pessoa com dúvida pela dúvida é fácil, é só fazer um caos mental e acabou. Mas se você, pessoa que está escrevendo a história, identifica os motivos, sabe por que da pessoa estar feliz da morte, porém triste pela morte, essa dualidade faz com que crie essa dúvida, crie esse conflito. Então acredito que de uma forma geral, construir personagens que não sabem lidar muito bem com a morte de terceiros é porque eles veem vantagens, veem desvantagens e não sabem lidar com esse peso, com essa balança para lá e para cá. Já no caso das pessoas que não sabem lidar bem com a morte de terceiros, é porque por algum motivo acredita que o fato do ciclo ter encerrado para aquela pessoa traz muito mais desvantagens para ela e para a pessoa do que realmente a existência dela. Então, criar pessoas que não sabem lidar é mais ou menos pegar os ciclos de vantagens e desvantagens pela morte biológica, o que seja, e traz para o lado do sofrimento, da perda, do remorso, e vai trabalhando esses tipos de sentimentos. Ok, então quando a gente pega esses três fatores, esses três tipos de pessoas que obviamente podem ser moduladas obviamente pela cultura, pela religião, pela ideologia, filosofia, influências do mundo, backgrounds e blá, pegando tudo isso, ela vai saber lidar bem, não saber lidar, ou lidar de uma maneira meio caótica. Então, como você vai modular esses pensamentos? Depende da filosofia, depende do pensamento, depende da cultura, depende da sociologia. Então, dentro desses fatores que a gente pegou, sabe lidar bem, não sabe, e sabe lidar mal pra caramba, então isso interfere
dentro do fator. Agora, a construção em cima entra outras filosofias, outras reflexões. Então, nesses fatores, existe realmente esses 3 pontos, onde as pessoas lidam bem, não lidam nada bem, e estão nessa dúvida. E considerando o mesmo fator do outro, o outro fator de morte dos terceiros, a ideia é mais ou menos a mesma. Seria se lidar bem. É um fator da vida, acontece, trabalho bem feito, estão resguardados, e confiança, e acreditar, e ter fé, e saber. Então são todos os fatores de conhecimento interpessoal, intrapessoal, emocionais, intelectuais. A pessoa está bem. Ela entende como aquilo funciona, sabe que é um ciclo normal, então ela vai lidar de uma maneira tranquila. Obviamente, quando a gente coloca a religião no meio, pode ser que existam fatores emotivos, como eu estou bem porque eu vou para um lugar melhor, eu vou me encontrar com tal pessoa, eu vou estar em tal lugar, eu vou ser condecorado por isso, eu vou ter uma morte assim assada a partir da minha cultura, então caso eu morra aqui vai ser maravilhoso. Então existem fatores que intensificam o saber lidar melhor. Então as pessoas que não sabem lidar muito bem com a morte, está muito diretamente ligado com o outro fator, que é lidar com a morte dos terceiros. Essas vantagens, desvantagens, as certezas, as dúvidas, o saber, o não saber. Então, não saber lidar com esses conhecimentos, com essas crenças, com essas realidades, com esses fatores, com essas ideologias, fazem com que a pessoa não saiba e não entenda como reagir em cima disso. Fazendo ações burras, fazendo ações inteligentes. Existem diversas formas. E como a gente modula crenças, culturas, ideias, filosofias, entendimentos, percepções, tudo isso vai interferir da mesma forma. Já no caso das pessoas que não sabem lidar bem com a própria morte, existe exatamente o mesmo fator. Então, eu quis separar dessas duas formas, com a própria vida e com a vida de terceiros, porque é a forma como você vai visualizar isso. Caso você já tenha perdido uma pessoa e você tenha a sua percepção, o seu sentimento, e às vezes extrapolar para um outro lado, eu sofri demais, então eu não consigo entender as pessoas que não sofrem. Extrapolar seja um pouco difícil. Eu sou uma pessoa que eu lido bem, então eu não sofro, eu só realmente fico triste por isso, aquele outro. É difícil você extrapolar para o outro lado as pessoas que sofrem, que choram, que ficam em luto, que ficam anos e assim por diante. Então extrapolar esses dois lados quando você está muito nos extremos, é difícil você chegar para o outro lado. Porém, de uma forma geral, é isso. É você ter as certezas de que vai estar tudo certo, o entendimento, as suas ideias, as vantagens, tudo isso. Então, seja você morrendo ou um terceiro, você vai lidar bem com isso. Já no caso das incertezas, onde não tem tanto fator que mostra que é vantagem e desvantagem, é uma mescla de sentimentos, você morrendo ou um terceiro funciona da mesma forma. E as pessoas que não sabem lidar bem com a morte sua e com a da outra, existe todo esse consentimento. Então, o medo, a tristeza, a insegurança, tudo isso tem a ver, tudo isso está diretamente ligado ao quê? A esse sentimento de que eu não sei como funciona o quesito do pós-morte. Perfeito. Agora, como a gente regula isso? Quanto a gente coloca se a pessoa pode morrer totalmente como herói, não sei o que ele é, ou aquela pessoa que tem um medo da morte e com isso não enfrenta a batalha? Com isso vai dos conceitos gerais que nós temos. Obviamente, se a gente for pensar, por exemplo, naquele tutorial que eu falei sobre como construir o céu e como construir o inferno, então, por exemplo, naquele tutorial que eu fiz de como construir o céu, como construir o inferno, você constrói isso de uma tal forma que, quando for criar as filosofias dessas realidades, desses planos, você transporta para o mundo terreno e, transportando para esse mundo terreno, você consegue entender como seria o pensamento. Se por acaso você constrói um céu como Valhalla, e você coloca uma cultura, mais ou menos como os nórdicos, que morrer em batalha você vai diretamente para o local onde você fica na eternidade, num lugar maravilhoso, isso incentiva pra caramba a galera em guerra. Construir uma metodologia, construir um pensamento onde você reforça aquilo que você quer reforçar, é interessante. Se todo mundo acreditasse que o céu é o único lugar que você vai e o inferno não existe, então não importa o que você faça, você vai para o céu,
Como que seria extrapolando isso para uma realidade? Vou ser mal, vou ser cabuloso, vou ser isso e aquele outro, mas vou pro céu da mesma forma. Ou as pessoas que falam, nossa, se eu já tô com um lugar bom garantido, por que eu não compenso isso? Então, mesmo acontecendo a mesma realidade, pessoas têm pensamentos diferentes. Claro que você pode construir uma sociedade onde desde pequeno é trabalhada essa ideia de que você precisa fazer por merecer, apesar de já estar garantido, você tem que compensar. Então as pessoas vão ter pensamentos de, puxa, vou ser legal, porque ele é o certo, pô, todo mundo vai se encontrar depois lá, não sei o que, numa grande festa e blá 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 blá. Perfeito. Você já tem essa mentalidade, então as pessoas não vão ser ruins. Porém, você pode construir já um fator desde sempre que as pessoas, já sabendo que estão em um lugar garantido, vão garantir a melhor tipo de vida que eles podem encontrar aqui na Terra, porque quando morrerem, vão chegar lá e vai estar tudo garantido. Se por acaso existisse, por exemplo, sempre o inferno, onde você vai sofrer pela eternidade, não importa o que você faça, pode ser da mesma forma. As pessoas vão tacar os aramba e com isso todo mundo vai ser mal, já vai ser uma merda mesmo, então já vou encontrar lá. Porém, as pessoas podem acreditar que, sendo pessoas um pouco melhores, conseguem dar uma tenuidade e fazer com que o sofrimento, ao invés de ser uma faca, seja uma agulhinha, ou uma pedrinha, ou um cisco, ou alguma coisa que podem diminuindo. Você não vai estar bem feliz, tranquilo, serebe pimpão. Porém, você pode ir amenizando a partir dessa crença. Então, as pessoas têm medo de morrer pelo fato de que vão estar lá e com isso vão sofrer, mas elas sabem que eu vou conseguir amenizar isso. Então, não é tão perigoso para mim aquela morte. Para as pessoas que acreditam em vida pós-morte, como, por exemplo, uma reencarnação, algumas pessoas podem ligar como, por exemplo, já que eu tenho vidas eternas, não vou trabalhar o máximo que eu puder trabalhar, porque na próxima vida eu compenso e assim por diante. Algumas pessoas consideram que, como existe vida depois da morte e você reencarna novamente numa próxima vida, então eu vou fazer o máximo de melhor que eu posso fazer aqui, para quando eu for para a próxima, ter melhores benefícios e assim ir aumentando dentro da minha escala evolutiva. Então, dentro da mesma ideia, do mesmo conceito, você pode ter pessoas que vão mais para lá ou mais para cá a partir da sua vida. E como vai ser a sua pós-vida? A partir da sua própria interpretação daquilo que acontece. Algumas pessoas acreditam como um final absoluto, onde quando você morre, você deixa de existir, a sua existência deixa de ser, porque você é simplesmente um aglomerado biológico de consequências e incongruências bioquímicas que faz com que você exista. Algumas pessoas que pensam dessa forma vão lidar da vida da pior maneira possível, porque sabem que a única existência acabou e aqui já era. Algumas pessoas vão falar assim que, poxa, se eu estou aqui e eu estou vendo a minha vida como um único filme, vou apreciar da melhor maneira que eu puder apreciar essa vida, fazendo o melhor que ela pode fazer. Então, dentro das mesmas filosofias, dentro das mesmas ideias, você pode ter formas de pensar diferente. Então, a ideia máxima que eu trago aqui para vocês nesse vídeo de reflexão, nessa ideia que você pode muito bem pegar culturas, ideias, filosofias. Você pega, por exemplo, uma filosofia mais de Nietzsche e fala sobre, acredita e blá blá blá, e cria uma cultura onde tem esse pensamento em Deus, em pensamento nesse pós-vida, com essas ideias. Com isso, como uma sociedade poderia pensar e interpretar essas ideias? Então a forma que eu trago aqui não é um tutorial de criar filosofias de pós-vida, ou algum passo a passo, ou alguma ideia, mas sim trazer uma reflexão. Por quê? Se por acaso o seu personagem acredita, como acontece em Thor, onde o Deus sabe que morrer em batalha gloriosamente é uma honra e ele vai ter a eternidade para sobreviver feliz e muito obrigado, e assim já era, yeah! Seria fato de ter um ponto a mais, dele trabalhar o máximo para dar o seu melhor, porque caso ele vença a batalha, historicamente ele estará garantido. Perdeu a batalha, mas lutou gloriosamente, ele perdeu a batalha. Mas a guerra espiritual da sua existência continua, então ele vai lidar muito bem. Ele vai saber, tanto que, nossa, a pessoa morreu em batalha, eu não vou chorar por ela, ela está no céu dos guerreiros. E quando eu morrer em batalha gloriosamente, irei encontrar com a pessoa lá. Nossa, eu choro, eu sofro, eu isso, aquele outro, por quê? Porque a pessoa, ela se matou, e aí sabe que, de acordo com a sua filosofia, a sua crença, a morte leva para um lugar ruim. Então, com isso,
eu sei que ela sofre, então eu vou sofrer por causa disso. Ou a pessoa fala, não gosto dela, ela fez isso, foi para o outro plano, pela sua morte, assim, então eu estou bem, estou tranquilo, estou de boa, por quê? Porque eu sei o que acontece. Então o que eu quero trazer aqui para vocês seria assim, mais um fator para vocês pensarem e criarem uma nova camada na construção dos seus personagens e do seu world building. Porque se numa cultura, numa sociedade, como acontecia nos astecas, maias e incas, onde se sacrificar por um deus dentro dos rituais era algo que você está, na verdade, sendo algo benéfico para você, para o seu deus e para a sua cultura, eu vou me matar num processo ritualístico para o deus da chuva. Então eu sei que o deus da chuva vai gostar, a sociedade vai gostar, porque vai ter chuva, e eu vou gostar, porque como eu estou dando o meu sangue, a minha alma, o meu corpo para o Deus, esse Deus vai me receber como seu igual e eu vou sentar ao lado dele de uma maneira positiva. Então, existia filas, as pessoas pediam para que isso acontecesse, porque sabiam que aquela morte seria uma morte sagrada, seria uma morte maravilhosa. Obviamente, talvez, para o Deus do submundo não fosse uma fila tão grande, porém, saber desse conceito social de que fazer esse fator, esse ritual vai fazer com que ABC aconteça, e ABC vai acontecer comigo e com a sociedade, você vai ter uma sociedade que pensa que isso é positivo. Então imagina só, uma cidade que está todo mundo feliz, alegre, pimpão, chega o seu protagonista na cidade, por acaso num dia que está acontecendo o festival do sacrifício da deusa da chuva. E nós temos lá 3 rapazes lindos, maravilhosos, dando seus corpos sarados para a deusa da chuva que aprecia esse tipo de corpo. O seu protagonista vai achar isso um absurdo, vai tentar salvar, vai fazer alguma coisa, fazer um motim, vai fazer toda uma zaralha. Para quê? Para tentar salvar os caras. Mas os caras não querem, a sociedade não quer e acontece uma merda gigantesca. Ou, por exemplo, o seu protagonista vive dentro de uma sociedade como essa e quando vai até um local que a morte é mais um luto, uma tristeza, uma introspecção, e quando vê uma pessoa morrendo por uma doença X, ele fala feliz, alegre, tipo, não, mas a pessoa agora ela está bem por causa de... E todo mundo triste, aquele clima de merda. Então, ter esse pensamento, pensar um pouco sobre filosofias diferentes de pós-vida, indiferentemente se estamos falando de céu, inferno, reencarnação, frio absoluto, abismo, ou qualquer outro ponto que você construiu no seu céu, no seu inferno, lá no tutorial anterior. Mas aqui é como a gente pode construir sociedades, personagens que estão diretamente ligados a esses pensamentos. Então fica aqui a minha dica para vocês. Quando vocês forem construir a sua sociedade, pense também como que não apenas no fator de esse é o meu céu, meu inferno, meu purgatório, os meus 7 mundos, os meus 9 ciclos, mas como as pessoas reagem a esses planos, como as pessoas pensam sobre esses planos, como elas interpretam esses planos, como elas sentem esses planos. Porque tendo todo esse ciclo de interpretação, sentimento, pensamento, filosofia, com isso você vai conseguir fazer ações e reações. Porque imagina, como eu falei, você chega numa sociedade que é totalmente oposta no seu fator, principalmente no quesito de saber lidar com o bem, com o mal, com a morte, com a vida, você vai ter diversos obstáculos, diversas intrigas, diversas problemáticas que vão causar muitas coisas interessantes para a sua narrativa. Se você é um jogador de RPG e você vê na frente algo que vai contra ou a sua ideologia ou a ideologia do seu jogador, do seu personagem, você não vai querer agir em cima daquilo? Você, mestre, não quer criar situações diferenciadas. Você, escritor, não quer que os seus personagens, seus leitores, vivenciem diferentes formas de se ligar a um personagem ou um outro? Então, por que não lidar com a morte, algo que é muito comum, onde você tem personagens que destroem monstros, heróis que se sacrificam, pessoas amadas que dão as suas vidas pelo seu amante. Então, já que esses tipos de cena, esses tipos de acontecimentos ocorrem nas histórias, dê uma profundidade nisso.
Por quê? Não é emocionante ver as pessoas fazendo isso? Por que é emocionante o sacrifício humano? Porque você entende que existem os fatores negativos, porém associado à empatia com aquele personagem que vai se sentir ou pelo sacrifício, ou pelo luto, ou pela tristeza, você faz com que a pessoa tenha reações diferentes. Então você chora por ela, você junta a sua empatia, cria esse laço. Então, já que você pretende colocar mortes, seja por sacrifício, ideologia, dar a vida ou qualquer outro fator interessante que cause ou seja consequência de uma morte, pense, como eu posso interpretar, como o personagem interpreta, como a sociedade vê, sente e percebe. Essa é a minha dica geral para você criar mais uma camada de aprofundamento dentro da construção do seu personagem e do seu world building. Se você chegar até aqui e gostaram desse conteúdo e querem que eu traga mais formas de reflexão, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de segunda a sexta com todos os episódios com diversos fatores diferentes. E para a galera que chegou aqui até o final, lembrando que agora no mês de junho nós vamos ter uma sequência de episódios. Episódio do dia 1 até o final do mês com diversos vídeos, e se você ainda não criou o seu mundo fantástico e está sentindo na vontade e precisa fazer, segura, porque a partir do dia 1 nós vamos fazer uma coletânea de vídeos. E se você já tem um mundo fantástico, segura ele também, porque a partir do dia 1 nós vamos ter diversos vídeos diferentes, e isso pode ajudar você a ter uma forma diferente e talvez até dar um upgrade naquilo que você já construiu. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!